Teorias mais perturbadoras em programas infantis. O famoso programa do Bob Esponja. Você sabia que o ingrediente secreto do hambúrguer de siri é na verdade carne de caranguejo? Você também já notou que o Krusty Krab até se parece com uma armadilha de caranguejo? Repare nas semelhanças. Agora, ouçam isso. Isso claramente explica porque o seu siriguejo esconde a receita do hambúrguer de siri de todos. E o Plankton é o único personagem ali que sabe. O que é ainda mais bizarro é o fato de que o seu siriguejo e a sua mãe são os únicos caranguejos vistos no desenho. O que vocês acham? Que a carne do hambúrguer de siri é feita deles? Teorias mais perturbadoras em programas infantis, parte 2. O programa dos Simpsons. Existe uma teoria bizarra no episódio 77 lançado em 1993, de que Homer estaria em coma. E todos os acontecimentos que se passam ao decorrer dos episódios seria apenas sua imaginação. Para deixar tudo ainda mais bizarro é o fato dos personagens não envelhecerem após Homer ter ficado em coma. O que vocês acham que tudo que se passa no programa dos Simpsons seria apenas a imaginação de Homer após ter sofrido o coma? Teorias perturbadoras em programas infantis, parte 3. Coragem, o cão covarde. Há uma teoria no desenho de que a casa no meio do nada realmente existiu no Novo México. Uma família teve muitos eventos estranhos, mas um dia eles relataram uma criatura. Depois de relatar, a família desapareceu por motivos desconhecidos, apenas o cachorro deles foi encontrado. Teorias perturbadoras em programas infantis. No programa Hora de Aventura. Há uma teoria na Terra de O, de que realmente aconteceu uma guerra, e que a palavra cogumelo no desenho faz referência ao formato de nuvens que se forma durante uma explosão. A teoria ainda afirma que o Fen seria o último sobrevivente da raça humana, dentre os demônios gigantes e animais que falam, fantasmas entre outras criaturas. Alguns teriam sofrido mutações devido às ogivas. Teorias perturbadoras em programas infantis, parte 6. Coragem, o cão covarde. Existe uma teoria no desenho de que Muriel, Eustácio e Coragem moram na verdade na Área 50, e como forma de um experimento do governo dos Estados Unidos. Alguns desses elementos que reforçam essa teoria é o fato de que a fazenda de Eustácio e Muriel ficar no meio de um deserto, bem semelhante ao da Área 51, isso também explica o aparecimento de ovnis e criaturas estranhas. Outro elemento bizarro no desenho é o fato do computador de Coragem sempre ter as respostas para tudo isso, porque tem conexão direta com os militares do país, isso sem contar na visita constante de um militar misterioso no desenho. Teorias perturbadoras em programas infantis, parte 7. Em Clarence o Otimista. Existe uma teoria no desenho de que o personagem Gil-Ben na verdade é um alienígena. Isso explica o seu comportamento estranho e o fato de que ele não se mexe. Outro elemento nessa teoria é que Gil-Ben se comunica por meio da mente das pessoas, visto que ele emite um som muito baixo e diferente que na mente das pessoas aquilo é traduzido e todos conseguem entendê-lo. No episódio 1 da terceira temporada, em uma cena aparece a foto de Gil-Ben,
do lado de outras fotos de estudantes da escola, e embaixo das fotos aparecem frases, que todos eles escreveram talvez alguma coisa que os definam. Mas se você reparar na frase do Juben, está escrito com uma letra totalmente diferente, seria essa uma escrita alienígena. Teorias em desenhos animados que fazem sentido. No filme Os Incríveis. Bem, você com certeza conhece a Edna Moda, pois ela é a responsável por preparar os uniformes dos heróis. Agora repare nessa cena em que ela teve uma conversa com o Senhor Incrível sobre fazer um uniforme para ele. Venha do Dinamite. Ele tinha uma roupa legal. A capa e as botas. Nada de capa. Como podemos ver, Edna se recusa a fazer uniformes com capas devido a outros heróis que morreram por conta da capa do uniforme. Capa presa numa turbina de jato. Elevador expresso. Dinamite, capa presa na decolagem. Super expulso, gato no redemoinho. E se pararmos para analisar o síndrome, o vilão do filme também morreu por conta da capa. Então, na verdade, Edna seria a verdadeira heroína do filme, que provavelmente fez a capa pro vilão de propósito. Teorias perturbadoras em programas infantis. A teoria bizarra sobre Scooby-Doo. Existe uma teoria de que, na verdade, todas as versões do desenho Scooby-Doo se passam no mesmo universo. A explicação para isso está em uma animação bizarra que mostra a Velma tendo alguns flashbacks estranhos após olhar a coleira do Scooby. Assim ela acaba por relembrar que, na verdade, ela e tantas outras Velmas são na verdade a mesma pessoa. Isso iniciou quando o grupo se questionaram por que o cachorro falava. Isso fez com que o Scooby matasse todos eles para recriar as aventuras clássicas do desenho. Mas a Velma sempre lembrava e se questionava sobre o Scooby, e no decorrer da animação Scooby aparece de uma forma assustadora. Todos os seus amigos e recriando o mundo, isso todas as vezes em que a Velma se lembrava daquelas coisas estranhas. Teorias perturbadoras em programas infantis. A teoria sobre a Senhora Puff em Bob Esponja. Existe uma teoria no desenho de que a Senhora Puff matou seu próprio marido. Em um episódio do desenho, quando finalmente a senhorita Puff dá a carteira de motorista para o Bob Esponja, ela acha que vai para a cadeia e diz que está fugindo da cidade para recomeçar uma vida nova outra vez. Você provavelmente já percebeu que ela sempre está assustada e tem ataques o tempo todo. Em um outro episódio específico, o seu siriguejo pergunta para ela o que aconteceu com o marido dela, e então ela mostra o marido dela morto, em formato de lustre. Lembrando que ela é a única que trabalha em uma autoescola, e um outro episódio na sua autoescola é mostrado um quarto oculto escuro com milhares de lâmpadas que possivelmente ela mesma fez. Podemos ver que no decorrer dos episódios do desenho, ela já foi presa 8 vezes. Você acha que a Senhora Puff é uma criminosa? Teorias perturbadoras em programas infantis. A teoria bizarra em Shrek. Todos nós sabemos que a Fiona foi aprisionada em uma torre por muito tempo. Mas você já se perguntou como ela se alimentava, já que ninguém podia se aproximar da torre? A teoria afirma que quem alimentava a Fiona era o dragão da torre, ou seja, o dragão serve para alimentar, cuidar e proteger a Fiona. Mas que tipo de comida o dragão dava para a Fiona comer? Há uma cena no filme que mostra o Shrek fugindo do castelo, junto da Fiona. Mas repare que, logo atrás da Fiona há um livro gigante de receitas. E podemos ver que tem a imagem de um cavaleiro, e bem na página do lado está escrito guloseima de cavaleiro, o que significa que o dragão alimentava a Fiona com restos mortais de cavaleiros, e do lado do livro aparece esqueletos de cavaleiros. Você acha que a princesa Fiona é uma canibal? Teorias perturbadoras em programas infantis. A teoria bizarra em Procurando Nemo. No começo do filme podemos ver que uma barracuda comia os ovos e a esposa de Marlin, mas temos um problema, afinal barracudas não comem peixes palhaços. Mas quem realmente come são os próprios peixes palhaços, pois são conhecidos como canibais, que geram filhos e comem seus próprios filhotes.
marcianos amarelos. Porém, o mais bizarro é que um deles não é humano. Em um jogo de videogame arcade original, podemos ver a família Simpson brigar com distintas pessoas de Springfield. E no final é mostrado a Marge sendo eletrocutada por Burns como vilão do jogo. Após Marge ser eletrocutada, vemos seu esqueleto e debaixo do cabelo dela possuem orelhas de coelho. E em um de seus ataques é possível ver claramente sua orelha de coelho, ou seja, Marge sempre foi um coelho e não um ser humano. O cabelo era uma peruca que tinha como função esconder o seu disfarce. O próprio criador dos Simpsons afirmou que Marge é um coelho. Também disse que era algo que ele queria revelar no final do episódio da série, porém alguém conseguiu revelar isso no próprio jogo. Teorias perturbadoras em programas infantis. A teoria bizarra de Timmy Turner. Você com certeza já deve ter notado como Timmy não se parece nada com seus pais, o que já é estranho. Pois podemos ver que todos os pais do desenho são idênticos aos filhos. De acordo com a teoria, Timmy seria adotado e que por esse motivo eles não dão tanta atenção para ele. Os pais de Timmy morreram ainda quando ele era uma criança, ou seja, Cosmo e Wanda são os pais biológicos de Timmy que faleceram. Isso meio que explica porque somente Timmy consegue vê-los. Cosmo e Wanda seriam os pais anjo da guarda de Timmy. Como se ele criasse isso em sua mente para fugir de sua triste realidade. Isso explica por que o Timmy é tão parecido com o Cosmo. Teorias em desenhos animados que fazem sentido. No programa dos Simpsons. A teoria da conspiração em que Homer Simpson estava em coma foi confirmada em um novo episódio de Os Simpsons. Nesse novo episódio, o desenho foi hackeado por Anonymous, pedindo milhões de bitcoins da Disney, ou então eles revelariam os segredos mais obscuros dos personagens. E eles acabam revelando, e foi revelado que Elaine nunca existiu e não passava apenas de uma imaginação de Carl. Martin, na realidade, é um policial de 36 anos disfarçado com uma doença que faz ele parecer uma criança. Ralph nunca foi filho do chefe de polícia Gorgory Milhouse, é adotado e Lisa Simpson não é vegana. E no final Homer acaba acordando do coma, então revela que mais de 680 capítulos do desenho não eram reais e que aconteciam apenas na imaginação dele, enquanto ele ainda estava em coma. Teorias perturbadoras em programas infantis. A teoria em Scooby-Doo. Existe uma bizarra teoria por trás dos personagens, que afirma que Salsicha e Scooby na verdade vivem chapados, e que eles usam maconha. A primeira evidência é que o desenho surgiu em 1969, ou seja, em plena onda RIP, e podemos ver algumas referências a muitos ícones do movimento. Um exemplo é o design da VAR, com uma decoração psicodélica com cores fortes e flores. Uma segunda evidência é que Salsicha e Scooby estão sempre com fome, sempre invadindo a cozinha dos outros e comendo à vontade. Isso seria característica da larica, sem contar que, por pior que seja o monstro, eles sempre estão dando muitas risadas. Como vemos no desenho, Scooby e Salsicha são sempre os que têm mais medo, já o resto do grupo mantém a compostura, isso porque o uso da erva pode causar pânico nas pessoas. Teorias em desenhos animados que fazem sentido. A teoria de App, Altas Aventuras. Existe uma teoria bizarra no desenho de Carl, acabou matando sua própria esposa acidentalmente. Podemos ver no desenho, quando Carl casa com a Ellie, eles compram uma casa muito antiga para reformar, então é aí que está o problema. Na década de 40, na cidade de Utah, nos Estados Unidos, exatamente o lugar onde se passa o filme. Naquela época, as pessoas usavam tinta à base de chumbo. E de fato, se pararmos para analisar a casa deles, é possível ver uma tintura bem antiga. Acontece que a exposição ao chumbo é muito perigoso para a saúde, pois pode causar problemas reprodutivos, assim como vimos no filme, a Ellie não conseguiu ter filhos. O chumbo também pode deixar as pessoas muito fracas ao decorrer do tempo, como podemos ver no filme. Teorias perturbadoras em desenhos animados que fazem sentido. A teoria bizarra sobre os Minions. Existe uma teoria no desenho de que, na verdade, os Minions são inspirados nas crianças capturadas pelo nazismo. Essas crianças são cobaias para usar vários produtos químicos diferentes, além de passar por experimentos com gases tóxicos e radioativos. Essa imagem prova que essas crianças realmente existiram, e esses capacetes eram usados para dar veneno às crianças. Teorias perturbadoras em programas infantis. A teoria bizarra do Pica-Pau. Pica-Pau foi considerado um dos desenhos que mais faz apologia ao diabo.
Assim como podemos ver nesse episódio, o Pica-Pau afirma que ele é um diabo necessário. Esta viagem é realmente necessária? Claro que é necessário. Eu sou um diabo necessário. Existe um outro episódio chamado Rei do Voodoo. No decorrer do episódio, podemos ver o Zé Jacaré fazendo magia negra para o Pica-Pau. Vamos mostrar pra ele um pouquinho de magia negra. Já partindo para outro episódio em que o Pica-Pau está reclamando que está cheio de contas para pagar. E então, para ajudar ele, aparece um duende, mas tudo acaba dando errado, e consequentemente o Pica-Pau acaba mandando o duende pro inferno, e o diabo no inferno é o próprio Pica-Pau. Teorias em desenhos animados que fazem sentido. A teoria da Violeta dos Incríveis. Existe uma teoria no desenho de que, na verdade, a Violeta dos Incríveis é a Boo de Monstros S. Lá são a mesma pessoa. A primeira evidência é a aparência, já que o nariz, a bochecha e boca de ambas são bem semelhantes. A outra evidência é que a Boo possui poderes para ficar invisível, ela aparece e desaparece em outro lugar, sem que ninguém veja nada. E esse, como sabemos, é um dos poderes da Violeta. Sem contar que os monstros são escolhidos de acordo com a característica da criança, e o Randa possui o poder de ficar invisível e foi escolhido pela Boo. Sem contar o fato de que a Boo se sente muito bem perto dos monstros, como se ela já estivesse acostumada, afinal seus pais eram super-heróis e já derrotaram muitos monstros vilões. Acredita-se que os pais não foram atrás dela, porque ela tinha o poder de ficar invisível e ficava se escondendo. Em desenhos animados que fazem sentido. A teoria sobre Phineas e Ferb. Existe uma teoria no desenho que afirma que o verdadeiro pai de Phineas e Candace é o Dr. Doofenshmirtz. Isso porque Phineas e Doofenshmirtz são muito parecidos, eles possuem rosto triangular e cabelos semelhantes, além de uma mente cheia de grandes ideias. No episódio de Phineas e Ferb Star Wars, podemos ver que o Phineas representa o Luke, e o Doutor representa o Darth Vader, o pai de Luke. Além disso, a Candy se parece muito com a filha do Dr. Doofenshmirtz, a Vanessa, e em vários momentos do desenho, mostram como o Dr. Doofenshmirtz e Linda tiveram um relacionamento no passado. Teoria episódio do desenho chamado Fazendeiro Bobo, há uma cena em que o Patrick mostra todas as suas licenças, inclusive uma licença para pescar. Ou seja, isso basicamente na fenda do biquíni é uma licença para matar. O que torna isso ainda mais bizarro é que o Patrick não tem medo de nada. Na imagem oficial da casa do Patrick, por dentro podemos ver 3 cadáveres enterrados. O mais bizarro é que sempre vemos o Patrick ter dinheiro e nunca vimos ele trabalhar em nada. Você acha que o Patrick é na verdade um assassino?
Teorias perturbadoras em programas infantis. A teoria bizarra de Jan, o dono do Garfield. Existe uma teoria no desenho de que Jan, na verdade, seria um assassino. Nos quadrinhos originais de Garfield haviam 4 personagens, sendo eles o Garfield, o Jan, o Woody e o Lyman, o dono original do Woody. Porém, alguns anos depois, e sem explicação, o Lyman desapareceu para sempre. Porém, 10 anos depois, os criadores de Garfield revelaram uma explicação sombria sobre isso, que dizia: não olhe para o porão de Jan, ou seja, não olhe para o porão do dono do Garfield. No site oficial de Garfield, havia um jogo de terror em que você visitava uma casa mal assombrada, mas quando entrava no porão, encontrava caixão, ossos e crânio. E o pior de tudo, o Lyman trancado e faminto pedindo comida. Quando você busca comida e volta, ele não está mais lá, ou seja, Woody ficou com ele, sem entender o que aconteceu com o seu verdadeiro dono. Teorias perturbadoras em programas infantis. A teoria da pérola em Bob Esponja. Existe uma teoria bizarra no desenho sobre a pérola. Bem, ela provavelmente é adotada certo, mas você já se perguntou o que aconteceu com os pais biológicos da pérola? Provavelmente seu siriguejo se tornou padrasto da pérola por ter se apaixonado pela mãe dela. O que faz muito sentido, pois já vimos que o seu siriguejo já se apaixonou por um baiacu, a senhora Puff. Então, onde está o pai biológico da pérola? Em todos os episódios de Bob Esponja, só vemos uma baleia igual à pérola, e essa baleia é um prisioneiro. Existe uma teoria de que, quando a pérola era pequena, a mãe dela foi caçada e o pai foi preso, deixando a pérola sozinha, e o seu siriguejo acabou adotando ela. Teorias perturbadoras em programas infantis. A teoria do plâncton em Bob Esponja. Você provavelmente alguma vez já deve ter se questionado o porquê ninguém gosta dos lanches do plâncton. A carne usada no balde de lixo de plâncton é tão ruim que nem mesmo ele ousa comer. Bem sabemos que, em inglês, o nome do lugar é Tambacat, que na realidade é a mesma carne que é usada para alimentar tubarões. Então, na verdade, essa carne seria de peixe, e por esse motivo que os peixes do desenho passam tão mal após comer. Ou seja, isso significa que o plâncton está alimentando os peixes com a carne deles mesmos. Teorias em desenhos animados que fazem sentido. A teoria do burro em Shrek. Existe uma teoria de que o burro em Shrek já foi um humano. Bem, em uma cena específica, podemos ver o burro falando sobre os trotes que recebia de sua turma. Tremo só de lembrar dos trotes da minha turma puxando a minha cueca. A teoria sobre Ash em Pokémon. Existe uma teoria de que Ash está em coma desde o primeiro episódio de Pokémon. Isso após ele sofrer um acidente de bicicleta enquanto fugia de alguns Spearows.
Desde então todos os episódios do anime são reproduzidos pelo subconsciente de Ash. Alguns elementos que reforçam essa teoria é o fato de que ele nunca envelhece ao decorrer do anime, sem contar que, depois do primeiro episódio, Ash nunca mais andou de bicicleta, e o motivo seria porque ele teria criado uma espécie de trauma por bicicleta ocasionado pelo acidente. E enquanto ele está em coma, os médicos tratam ele com medicações fortes. E tudo que acontece no subconsciente dele, segundo a teoria, são coisas que ele tem superar na mente dele para acordar do coma. Ou seja, cada Pokémon representaria cada coisa que ele está trabalhando dentro dele mesmo.